Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Desta feita, continuaremos refletindo na Palavra de Deus sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Dando continuidade à nossa meditação sobre a fundamentação bíblica para a indispensável atuação do Espírito Santo na obra da evangelização, desejamos convidar a sua atenção para refletirmos na realidade de que o Espírito Santo cumpre o ministério de convencimento. Uma das importantes atividades que o advogado divino veio exercer sobre a humanidade foi a do convencimento. Quando me refiro ao termo advogado, faço referência bíblica do termo grego, que é usado ao Espírito Santo e que significa consolador, intercessor e advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Sendo assim, ele convence o homem do pecado, porque o coração do pecador é enrijecido pela obstinação da transgressão, fazendo com que o homem se oponha severamente a Deus e às suas manifestações. Por esse motivo, ele foi enviado. O comentário da Bíblia Pentecostal registra: a obra do Espírito Santo quanto ao convencimento do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. Acerca do Espírito Santo está escrito: e ele, quando vier, convencerá o mundo sobre a culpa do pecado e a necessidade de um Salvador, e sobre a justiça e sobre o julgamento. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso de número 8. O termo convencer é oriundo do termo grego que significa refutar, convencer do erro e contra-argumentar. Portanto, a vinda do Espírito de Deus implica também em persuadir o mundo em 3 pontos salientes, a saber: número 1, convencimento do pecado, isto é, o pecado gerou a incredulidade que, por sua vez, manifestou a desobediência e a rebelião do homem contra Deus. Portanto, sem a revelação, sem a presença e sem a atuação direta do Espírito Santo para convencer o homem do erro, o mundo seria muito mais pervertido do que é. É por isso que o advogado divino intervém através desse convencimento. A segunda atuação do Espírito Santo está relacionada ao convencimento da justiça, ou seja, além de convencer o homem do seu estado de degradação moral e espiritual, o Espírito Santo promove ensinamentos sobre a justiça divina, pois é diante da justificação operada por ele, por intermédio do sacrifício de Jesus, que o homem exibe aos outros homens a retidão divina. A terceira atuação do Espírito Santo que podemos mencionar é sobre o convencimento do juízo. Isto quer dizer que o Espírito Santo, após adestrar o homem pela restauração do atributo moral, o conduz ao entendimento de que ele será recompensado ou punido pelos seus próprios atos. Diante de tamanha atuação, percebemos que a proclamação ampla e restrita e expositiva das boas novas exigirá do evangelizador uma construção argumentativa bem elaborada, pois ela, pela ajuda incondicional e indispensável do Espírito Santo, trará entendimento aos ouvidos daqueles que precisam compreender
a mensagem divina para a humanidade. Todavia, infelizmente, é necessário pontuar que há pessoas que não se interessam em apresentar de forma coerente e coesa a mensagem da salvação. Pelo contrário, fala de uma mensagem desconexa, sem sentido e sem preparo, pois essas pessoas costumam depositar no Espírito Santo a total responsabilidade de convencer o homem em relação ao pecado. Essas pessoas se isentam completamente da coparticipação e de qualquer compromisso, esforço e colaboração para esse fim. É importante esclarecer que o evangelizador deve se dedicar plenamente ao anúncio das boas novas, ainda que seja papel do Espírito Santo de convencer o pecador. No entanto, o Espírito Santo se utilizará da mensagem pregada por esse anunciador para alcançar o coração dos perdidos. O apóstolo Paulo tinha por ideal apresentar Jesus Cristo através de um embasamento escriturístico. Certa feita, ele explicou o motivo da sua versatilidade, dizendo: "Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns." Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 22. Portanto, à semelhança do seu empenho, aquele que evangeliza deve também se esforçar. Lembre-se que o Espírito Santo convencerá o pecador através da verbalização e da oralidade dos pregadores, que apresentarão os argumentos, os quais levarão o perdido ao arrependimento. Outra fundamentação bíblica que é importante ser estabelecida é de que o Espírito Santo cumpre o ministério da instrução. A grande responsabilidade de anunciar as boas novas que recaiu sobre os evangelizadores fez com que Deus investisse neles, enviando o Espírito Santo para dar-lhes a capacitação pessoal e contínua. Por isso Jesus disse: "Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo." Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 26. Perceba que os verbos ensinar e lembrar indicam que o Espírito Santo, enviado do Pai, como parte desse investimento na obra da evangelização, desempenharia um papel preponderante na vida dos anunciadores da mensagem divina. Esta é a obra e ministério pertencente única e exclusivamente a Ele: ensinar, interpretar, explicar, lembrar e convencer todas as coisas que Jesus Cristo disse. O teólogo John Gill, ao comentar o ministério do Espírito Santo, disse: "O Espírito Santo tornará as instruções do Mestre de fácil entendimento para todos os que tiverem acesso a essa informação." Notemos que a narrativa do evangelista Mateus quanto à ajuda do Espírito Santo aos discípulos de Jesus é bastante enfática, pois ele diz: "Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados e chicoteados nas sinagogas. Sim, e vocês devem sofrer julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isto lhes dará a oportunidade de falar-lhes a meu respeito e, mais ainda, de dar testemunho ao mundo. Quando forem presos, não se preocupem com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo próprio, pois não serão vocês que estarão falando,
será o Espírito Santo do seu Pai Celeste falando através de vocês. Mateus capítulo de número 10, versículos 17 a 20. Russell Norman Champlin disse: se o Espírito Santo pode inspirar a defesa dos mártires, é razoável crer e ensinar que o mesmo Espírito se interessa por guiar a vida de outros crentes. Nessa instrução, as sábias palavras do Mestre recebem o realce necessário para o entendimento de todos aqueles que evangelizam. Perceba que ele não omitiu a possibilidade de oposição, perseguição e sofrimento na obra do Senhor. Entretanto, a despeito do confronto que os pregadores do Evangelho enfrentariam, Jesus vislumbrou que por esse intermédio, ou seja, pelas prisões, pelas humilhações e falsas acusações, o Evangelho seria anunciado em larga escala, com o intento de alcançar a todos, porém tudo isso seria feito com a ajuda do Divino Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é de instruir como, onde, quando e a quem os evangelizadores devem anunciar as boas novas. Ele ensina a todos de maneira formidavelmente perfeita. Ele conhece a capacidade e os limites daqueles que irão falar do plano da salvação. Da mesma forma que ele conhece o coração daqueles que necessitam ouvir sobre esse plano. É por isso que ele orienta a todos aqueles que dependem da sua insubstituível ajuda. O teólogo inglês Adam Clarke fez referência a Crisóstomo, um dos pais da igreja, que atuou no século IV, quando disse: Crisóstomo bem observou que é prerrogativa de um instrutor ensinar o seu discípulo, e isto não está baseado naquilo que o aprendiz deseja ter conhecimento, mas naquilo que o seu mestre vê de melhor para que ele tenha conhecimento e aptidão. Portanto, o ministério da instrução do Espírito Santo habilita o evangelizador a transmitir a palavra de Deus de forma clara e objetiva ao coração do pecador, como também possibilita ao receptor dessa palavra, ou seja, ao ouvinte, a compreender adequadamente a mensagem divina àquele que necessita das boas novas. Portanto, vejamos mais uma fundamentação bíblica para a atuação do Espírito Santo na obra da evangelização. O Espírito Santo cumpre o ministério da capacitação. Na instrução de Jesus aos discípulos, especialmente pelos registros feitos através do evangelista João, nos capítulos 14, 15 e 16, percebemos que o Espírito Santo foi dado por companheiro e guia. Dessa forma, ele veio ao mundo para atuar convencendo e instruindo. Vejamos em algumas porções bíblicas informações importantes quanto à atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo em geral não o pode receber, porque não o procura e não o conhece, mas vocês sim, porque ele mora em todos agora e um dia estará com vocês. Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 17. Mas quando o Pai enviar o Consolador para me representar, e por Consolador eu quero dizer o Espírito Santo, ele ensinará muitas coisas a vocês e recordará também todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês.
Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 26. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. Evangelho de João, capítulo 15 e o verso de número 26. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Evangelho de João, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Porém, não podemos deixar de adicionar à lista das virtudes operadas e manifestadas pelo Espírito Santo a qualificação como o capacitador dos evangelizadores. Pois não foi por acaso que Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos capítulo 1 e o verso de número 8. No comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento se lê: esse não é o poder político, mas o poder para servir. A palavra traduzida por virtude ou poder provém de um verbo que significa ser capaz ou ter força, poder para operação de maravilhas, poder para ser testemunha, poder sobre o diabo, poder para proceder de Deus. Essa experiência tinha como objetivo habilitar os servos de Deus para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos e para ensinar-lhes tudo o quanto o Senhor os ordenou. Sendo assim, no rodapé da Bíblia Pentecostal, encontramos o seguinte comentário: a finalidade dessa capacitação visa fazer Cristo conhecido, amado, honrado, louvado e Senhor do povo de Deus. Essa obra do Espírito Santo diz respeito exclusivamente à proclamação do Evangelho e à obra salvífica operada por intermédio de Cristo Jesus. Dessa forma, a presença inefável do Espírito Santo sobre a vida daqueles que evangelizam faz a diferença em tudo, pois é o Espírito Santo que distribui os dons de Deus aos homens, capacitando-os em favor da pregação do Evangelho. Na Bíblia Pentecostal, encontramos a seguinte referência: os dons espirituais foram distribuídos com alguns propósitos. 1. Manifestar a graça e o poder do Espírito Santo. 2. Tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos. 3. Fortalecer e edificar espiritualmente a congregação e o crente individualmente. 4. Batalhar com eficácia a guerra espiritual contra Satanás e as hostes do mal. Portanto, a forma de falar, de orar, de cantar, de pregar, de testemunhar, de decidir e de planejar as atividades evangelísticas é totalmente moldada e impulsionada pela ação do Espírito Santo de Deus, pois ele habilita tudo o que é feito em prol da evangelização, da mesma forma que ele capacita a todos que se dispõem a serem usados para esse mesmo objetivo. Finalmente, é importante pontuar que a Bíblia nos revela que o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja seria simbolicamente representado por águas como de um rio, águas correntes, águas abundantes, águas que não podem ser represadas. Nós podemos ler isso em Jeremias capítulo 31 e o verso de número 12,
Ezequiel, capítulo de número 47, versículos de 1 a 12, livro do profeta Joel, capítulos 3 a 18, como também Zacarias, capítulo 14 e o versículo de número 8. Citaremos alguns textos que confirmam esse pensamento. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44 e o verso de número 3. Até que, por fim, o Espírito seja derramado dos céus sobre nós. Então, o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Isaías capítulo 32 e o verso 15. Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías capítulo 55 e o verso de número 1. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Isaías capítulo 58 e o verso de número 11. Consequentemente, o Divino Consolador não foi dado aos evangelizadores para ficar imóvel, em silêncio e sem produtividade em suas vidas. Pelo contrário, assim como a água produz vida e torna o ambiente próspero e frutífero, infinitamente mais é o ministério e a proficuidade do Espírito Santo sobre a vida daqueles que se dispõem em suas mãos. Ele foi enviado para ser o elemento motivador, encorajador e instruidor da igreja. Ele veio para ser útil e para ser usado. Ele quer e deseja se movimentar na vida daquele que evangeliza. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que no próximo episódio possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Portanto, eu gostaria de convidar a você para orarmos neste momento. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por mais um programa, Senhor. Te agradecemos por este episódio e pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nos ajuda, nos guia, nos torna sensíveis, Senhor, para compreender a atuação do Espírito Santo em tudo o que fazemos. Continua ajudando o pastor da igreja, bem como também a própria igreja, Senhor, a cumprir a tarefa mais importante da igreja, que é a obra da evangelização. Assim nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.